A maioria das pessoas entra no day trading acreditando que o sucesso está escondido em algum lugar do gráfico. Um setup mais preciso, um indicador pouco conhecido, uma leitura mais refinada do preço. Existe a sensação constante de que falta apenas uma peça técnica para que tudo finalmente funcione. Essa crença é reforçada todos os dias por conteúdos que prometem vantagem através de mais análise, mais parâmetros e mais complexidade. O mercado passa a ser visto como um problema técnico, algo que pode ser decifrado com estudo suficiente. Dentro dessa lógica, o trader acredita que o resultado é consequência direta da operação individual. Se ganhou, acertou. Se perdeu, errou. O foco se fixa no trade isolado, no dinheiro envolvido e no impacto imediato daquele resultado. Pouco espaço é dado ao estado interno de quem está operando. O erro começa exatamente aí. O mercado não responde apenas à leitura técnica, ele reage ao operador completo. À sua pressa, ao seu medo, à sua necessidade de estar certo, à sua dificuldade de aceitar incerteza. Dois traders podem enxergar o mesmo gráfico e executar decisões completamente diferentes, não por causa da análise, mas por causa do estado mental em que se encontram naquele momento. Quando o foco está apenas na operação, o trader ignora o fator mais influente do processo, a própria mente. Emoções não resolvidas entram na execução, expectativas distorcem a leitura. O desejo por ganho rápido interfere no timing. O medo de perder paralisa ou acelera decisões. O gráfico continua o mesmo, mas a interpretação muda conforme o estado interno. O mercado funciona como um espelho. Ele não cria o caos emocional. Ele revela o que já estava ali. Pressão financeira, urgência, insegurança e ego não surgem do nada durante o trade. Eles apenas se tornam visíveis quando dinheiro e risco entram em cena. É por isso que tantos sentem que operam bem no simulado e travam no real. A técnica não mudou. O estado mental, sim. A grande ilusão do day trading é acreditar que a vitória está no gráfico. Na verdade, ela está no estado de quem olha para ele. O mercado não exige perfeição técnica. Ele exige alinhamento interno. Quando esse alinhamento não existe, nenhuma estratégia sustenta resultados consistentes. Quando existe, até estruturas simples passam a funcionar. Desde o início, a vitória nunca foi apenas financeira. Ela sempre foi um estado mental. E enquanto isso não é compreendido, o trader continua procurando fora aquilo que precisa ser construído por dentro. Quando se analisa as melhores operações de um trader consistente, algo chama a atenção. Não é apenas o ponto de entrada, não é o alvo, não é o stop. O que se destaca é o estado mental em que aquela operação foi executada. Existe uma clareza silenciosa, uma sensação de alinhamento. Nada parece forçado, nada parece apressado. A decisão acontece sem conflito interno. A verdadeira vitória não está na operação em si. Ela acontece antes. Ela nasce no estado psicológico que antecede o clique. Nas melhores operações, o trader não luta contra o mercado. Ele não tenta convencer o preço a ir para onde deseja. Existe uma confluência natural entre leitura e execução. O mercado se move. O trader observa. Quando a oportunidade aparece, a ação surge quase como continuação da leitura. Esse estado não é euforia, não é excesso de confiança, é tranquilidade. A mente não está ocupada com o resultado futuro, não está calculando ganhos antecipadamente, não está tentando evitar perdas imaginárias. Ela está presente, atenta, alinhada com o agora. É nesse ponto que o fluxo do mercado é percebido com mais nitidez. Quando o estado mental está ajustado, leitura e execução deixam de ser etapas separadas. Não existe debate interno prolongado, não existe paralisia por análise. A leitura já contém a decisão. O clique não é um ato de coragem. Ele é uma consequência natural do entendimento daquele momento. Por isso, parece simples quando observado de fora. Por isso, é tão difícil quando a mente está carregada. O problema surge quando o trader tenta vencer através da força, quando o clique vira um esforço, uma tentativa de controlar o resultado.
Nesse cenário, a execução se desconecta da leitura. O trader até enxerga a oportunidade, mas hesita. Ou entra atrasado, ou entra antes. A decisão não nasce do fluxo, nasce da ansiedade, do medo ou da necessidade de provar algo. A verdadeira vitória é operar em unidade, quando mente, leitura e execução apontam na mesma direção, quando não há ruído interno interferindo. Nesse estado, mesmo uma operação perdedora não gera desorganização. O trader permanece inteiro, porque a vitória não foi o resultado, foi a forma como ele se posicionou internamente diante do mercado. É por isso que traders experientes sabem reconhecer boas operações mesmo quando elas dão loss, e sabem identificar más operações mesmo quando dão gain. Eles não julgam pelo dinheiro, julgam pelo estado em que estavam, porque entenderam algo fundamental. O clique não cria o estado mental. O estado mental cria o clique. A diferença entre um trader confiante e um trader que duvida de si mesmo não está no gráfico, está na forma como a decisão é vivida internamente. O trader que duvida entra no mercado carregando tensão. Ele analisa, confirma, reconfirma, e mesmo assim sente que algo falta. O clique acontece com hesitação. Não há presença plena. Há medo disfarçado de cautela. Essa dúvida não nasce da falta de conhecimento técnico. Ela nasce da falta de alinhamento interno. O trader não confia no próprio julgamento porque não confia no próprio estado. Ele entra esperando validação do mercado. Cada candle passa a ser um teste. Cada variação gera desconforto. A mente começa a procurar sinais de erro antes mesmo de o trade se desenvolver. Quando a dúvida domina, a leitura se distorce. O trader começa a ver ameaças onde não existem. Stops são antecipados, alvos são encurtados, entradas são evitadas ou forçadas. A execução perde fluidez porque a mente está ocupada tentando se proteger. Não há clareza, há defesa. O trader confiante opera de outro lugar. Ele não está livre de risco, nem de perdas. A diferença é que ele aceita a incerteza como parte do processo. Ele entra sabendo que pode dar errado. E isso não o desorganiza. O clique acontece com calma, não como aposta, mas como consequência natural da leitura e do plano. Essa confiança gera serenidade. A mente permanece aberta. A leitura do mercado continua limpa mesmo após a entrada. Não existe urgência em controlar o resultado. O trader observa, ajusta se necessário e aceita o desfecho sem conflito interno. O resultado não define nada além daquele evento específico. Da confiança nasce a clareza. Quando não há medo de errar, a atenção se mantém no presente. O trader responde ao que o mercado mostra, não ao que ele teme. As decisões se tornam mais simples, menos carregadas, mais precisas. Não porque o mercado ficou mais fácil, mas porque a mente deixou de atrapalhar. A verdadeira independência emocional do resultado surge aqui. Não é indiferença, é estabilidade. Ganhar não gera euforia. Perder não gera colapso. O trader permanece inteiro nos dois cenários, e quando isso acontece, a performance deixa de oscilar junto com o emocional. A confiança não vem de acertar sempre. Ela vem de saber que, independentemente do resultado, o estado interno permanece sólido. O mercado não responde apenas ao que você faz. Ele responde ao estado a partir do qual você faz. Dois traders podem aplicar a mesma estratégia, no mesmo ativo, no mesmo horário, e ainda assim obter resultados completamente diferentes. A diferença não está no gráfico, está no estado mental que sustenta cada decisão. Operar em um estado negativo altera tudo. A leitura fica enviesada. A atenção se estreita. O trader passa a enxergar o que confirma o medo ou o desejo que já existia antes da entrada. O gráfico deixa de ser observado com neutralidade e passa a ser usado como justificativa emocional. A dúvida não aparece como pensamento claro. Ela aparece como pequenas distorções na percepção. Quando existe dúvida interna, o mercado parece confuso. O preço parece imprevisível. O trader hesita onde deveria agir e age onde deveria esperar.
Entradas atrasam. Stops são movidos. Alvos são abandonados cedo demais. A execução se torna inconsistente, não por falta de técnica, mas porque o estado interno contamina cada microdecisão. Esse é o ponto que muitos evitam encarar. A execução nunca é pura quando o estado mental está instável. Mesmo seguindo um plano, o corpo entrega sinais de tensão. O clique é feito com pressa ou com medo. A gestão é alterada no meio do trade. O trader acredita que está sendo racional, mas na prática está reagindo. Isso é mentir para si mesmo. É fingir controle enquanto a emoção dirige o processo. O mercado não cria esse cenário, ele apenas revela. Ele funciona como um espelho impessoal. Não julga, não pune, apenas reflete com precisão o estado de quem está operando. Se há clareza, a leitura flui. Se há conflito interno, o gráfico parece caótico. A experiência externa muda conforme o estado interno muda. Muitos tentam corrigir isso com mais análise, mais confirmação, mais filtros. O efeito é o oposto. A dúvida cresce. A execução piora. O trader entra em um ciclo onde acredita que o problema está sempre fora. No setup, no ativo, no dia ruim. Raramente assume que o estado mental é o fator dominante. O resultado final é consequência direta desse estado. Não como punição, como coerência. Um estado confuso produz decisões confusas. Um estado tenso produz execuções defensivas. Um estado claro produz ações simples e diretas. O mercado apenas confirma isso no resultado. Enquanto o trader não assume total responsabilidade pelo próprio estado, continuará tentando vencer o mercado, enquanto perde para si mesmo. A virada acontece quando ele entende que antes de operar o gráfico, precisa operar a própria mente, porque no final, o resultado nunca mente, ele apenas reflete. O mercado não existe apenas para gerar lucro. Essa é a leitura superficial. Na prática, ele funciona como um ambiente de pressão contínua que expõe caráter, crenças e limites internos. Poucos percebem isso no início. A maioria acredita que está apenas operando preços. Com o tempo, fica claro que está sendo operado por si mesmo. Cada sessão coloca o trader diante das próprias reações. Medo quando o preço se aproxima do stop. Ansiedade ao ver um lucro aberto. Impaciência diante da espera. Necessidade de controle quando o cenário foge do esperado. Nada disso é criado pelo mercado. Tudo isso já existia. O risco apenas remove as máscaras. Por esse motivo, o trading se torna um trabalho interno. Não no sentido abstrato, mas prático e direto. A cada trade, crenças são testadas. A crença de merecimento, a crença de escassez, a crença de que perder é sinal de fracasso. O mercado pressiona exatamente onde a estrutura interna é frágil. Onde não há clareza, surge conflito. Onde não há aceitação, surge resistência. Quando o trader foge dessa realidade, ele tenta vencer o mercado. Quando aceita, ele começa a usar o mercado como ferramenta de moldagem. Cada erro vira informação sobre si mesmo. Cada reação emocional vira um sinal. Cada desconforto aponta algo que precisa ser visto. O foco deixa de ser apenas o dinheiro e passa a ser o estado a partir do qual o dinheiro é buscado. Nesse ponto, ocorre uma inversão importante. O trader entende que resultados financeiros não são causa, são consequência. Consequência de decisões tomadas a partir de um estado alinhado. Quanto mais claro o estado interno, mais fluida a execução. Quanto menos conflito interno, menos interferência emocional. O dinheiro passa a seguir a estrutura, não o contrário. Isso não significa romantizar perdas, significa assumir responsabilidade total. O mercado não deve nada, não compensa esforço, não premia intenção. Ele apenas responde à coerência entre estado, decisão e execução. Quando o trader assume essa responsabilidade, para de culpar o externo, para de justificar, para de esperar condições ideais. A transformação real acontece quando o trader entende que operar é também se observar, que cada dia no mercado é uma oportunidade de ajuste interno, que o crescimento financeiro caminha junto com o amadurecimento psicológico.
não como promessa mística, como efeito direto de decisões mais limpas, consistentes e alinhadas. O mercado não molda quem resiste a ele, molda quem se permite ver. E quem assume total responsabilidade pelo próprio estado, deixa de lutar contra o jogo e começa a crescer dentro dele. Nesse ponto, o dinheiro deixa de ser objetivo central e passa a ser um reflexo natural do que foi construído por dentro. Quando se fala em lei da atração, muitos associam o conceito a algo abstrato, visualizações vagas, pensamentos positivos desconectados da realidade, frases repetidas sem aplicação prática. No trading, essa abordagem se torna um caminho para um estado mental. O mercado não responde a desejos. Ele responde a decisões, mas não qualquer decisão. Ele responde apenas a decisões feitas em conjunto com um estado interno positivo e confiante. A lei da atração, no contexto do day trading, não tem relação com misticismo. Ela descreve um mecanismo psicológico simples. O estado emocional em que o trader se encontra determina como ele percebe, interpreta e reage ao mercado. Antes de qualquer resultado financeiro, existe um estado interno ativo. Esse estado precede a ação, e a ação precede o resultado. Um trader operando em ansiedade toma decisões defensivas, entra atrasado, sai cedo, evita riscos necessários. Um trader operando em euforia força operações, amplia posição sem critério, ignora sinais contrários. Em ambos os casos, o problema não está na leitura do gráfico, está na frequência emocional que guia o comportamento. Frequência emocional não é algo místico. É o padrão dominante de sentimentos e pensamentos presentes no momento da decisão. Medo gera cautela excessiva, pressa gera erro, confiança gera fluidez, calma gera precisão. O mercado não distingue intenção, ele apenas reage à execução, e a execução sempre carrega o estado interno de quem executa. Quando o estado é confuso, a tomada de decisão se fragmenta. O trader hesita, busca confirmação excessiva, sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. O gráfico parece pesado. As oportunidades parecem escapar. Esse não é um problema externo, é um reflexo direto de desalinhamento interno. Já quando o estado é claro, o processo flui. A leitura se encaixa naturalmente. O clique acontece sem esforço. Não existe luta interna entre entrar ou não entrar. O trader não precisa se convencer. A decisão surge como consequência lógica da leitura. Isso não significa ausência de perdas, significa ausência de conflito. Essa é a aplicação prática da lei da atração no trading. Você não atrai resultados porque pensa neles. Você atrai resultados porque age a partir de um determinado estado. O mercado apenas devolve, em forma de resultado, a coerência desse estado com a execução. Clareza interna gera fluidez externa, não porque o mercado conspira a favor, mas porque decisões limpas produzem execuções limpas, e execuções limpas respeitam a lógica do jogo. Quanto mais o trader entende isso, menos ele tenta controlar o mercado e mais passa a regular a própria mente. No final, o estado interno não garante vitória em cada trade. Ele garante algo mais valioso: coerência. E no trading, coerência repetida ao longo do tempo é o único caminho real para resultados sustentáveis. Consistência no trading não nasce de força bruta nem de relaxamento excessivo. Ela surge do equilíbrio entre dois princípios internos que atuam juntos o tempo todo. Um princípio direciona a ação, o outro sustenta o estado. Quando um domina o outro, a sabotagem aparece de forma silenciosa. Quando os dois cooperam, a execução se torna natural. O princípio masculino no trading está ligado à execução. É a parte que planeja, define regras e age com precisão. É disciplina aplicada no tempo certo. É seguir o plano, mesmo quando não há emoção positiva envolvida. Sem esse eixo, o trader fica disperso, entra fora de contexto e transforma o mercado em improviso. Técnica sem execução não existe. O princípio feminino está ligado à aceitação.
É a capacidade de permanecer tranquilo diante da incerteza. É confiar no processo sem tentar forçar o resultado. É permitir que o mercado se mova sem criar resistência interna. Sem esse eixo, o trader entra em conflito com o preço, tenta controlar o que não pode e reage emocionalmente ao que deveria apenas observar. O desequilíbrio aparece de duas formas comuns. Quando há excesso de masculino, o trader se torna rígido, força entradas, briga com o mercado, executa como se estivesse em guerra. A disciplina vira dureza, o plano vira prisão. O resultado costuma ser tensão constante e desgaste mental. Quando há excesso de feminino, o trader se torna permissivo, evita decisões difíceis, hesita, ajusta regras para se sentir confortável. Confiança vira passividade. Aceitação vira falta de compromisso. A sabotagem nasce exatamente nesses extremos, não por falta de conhecimento, mas por desalinhamento interno. O trader acredita que está falhando tecnicamente, quando na verdade está desequilibrado psicologicamente. Ele tenta corrigir isso com mais estudo, quando o ajuste necessário é interno. A união dos dois polos cria uma postura diferente diante do mercado. O trader age com firmeza, mas sem tensão. Executa com clareza, mas sem pressa. Aceita perdas sem se identificar com elas. Busca excelência sem ansiedade. O plano é respeitado, não por medo, mas por confiança. O resultado é uma execução limpa, sem drama. Nesse estado, o clique não é um ato de coragem nem de fuga. Ele acontece como consequência natural de leitura clara e estado estável. O trader não precisa se motivar nem se controlar o tempo todo. A disciplina deixa de ser esforço. Ela vira expressão de alinhamento. Trading consistente não é masculino contra feminino. É masculino sustentado pelo feminino. Ação apoiada por tranquilidade. Direção apoiada por confiança. Quando esses dois princípios operam juntos, o mercado deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um ambiente de expressão clara. É nesse ponto que a consistência deixa de ser perseguida e começa a acontecer. Analisar gráfico é uma das partes mais simples do day trading. Padrões se repetem, estruturas são reconhecíveis, suporte e resistência não exigem genialidade. Com treino suficiente, qualquer pessoa aprende a identificar movimentos, zonas e comportamentos recorrentes do preço. A leitura técnica é treinável. Ela responde à repetição, estudo e prática deliberada. É por isso que muitos evoluem rápido no papel. No simulado, tudo parece claro. As entradas fazem sentido. Os stops são respeitados. Os alvos são mantidos. A análise flui sem esforço. O gráfico parece organizado. Existe lógica. Existe ordem. Nesse ambiente, o trader acredita que finalmente entendeu o mercado. O problema começa quando o tempo real entra em cena. Quando o dinheiro está em risco. Quando o relógio corre. Quando o preço avança e recua enquanto a decisão precisa ser tomada. Nesse momento, o gráfico não mudou. Os padrões continuam os mesmos. O que muda é o estado interno de quem observa. A emoção aparece de forma sutil, não como explosão, mas como micro-interferências, um leve medo de errar, uma pressa para não perder a oportunidade, uma dúvida silenciosa que pede mais confirmação. Essas emoções não apagam o conhecimento técnico. Elas o distorcem. A leitura passa a servir à necessidade emocional do momento. Sob pressão, crenças ocultas emergem. Medo de perder dinheiro. Necessidade de provar competência. Ansiedade por resultado. Apego ao acerto. O gráfico vira palco dessas crenças. O trader passa a enxergar rompimentos onde não existem. Reversões onde não há contexto. Confirmações que apenas aliviam a tensão interna. É nesse ponto que muitos se confundem. Eles acreditam que ainda falta técnica, que precisam de mais estudo, mais tela, mais indicadores. Mas o problema não está no gráfico, está na relação emocional com ele. O conhecimento está presente, a clareza não. Analisar gráfico é fácil,
porque é estático. Ele não reage, ele não julga. O verdadeiro desafio do trading é operar em tempo real sem ser arrastado pelo próprio estado interno. É manter a leitura limpa quando a emoção tenta assumir o controle. É executar o que já se sabe quando o corpo quer fugir ou acelerar. O mercado não exige genialidade técnica, exige maturidade emocional. A pressão não cria erros, ela revela limites. Mostra exatamente onde o trader ainda se identifica com o resultado, onde ainda confunde dinheiro com valor pessoal, onde ainda busca segurança em certezas que não existem. Quando essas crenças são vistas, o gráfico volta a ficar simples. Não porque o mercado mudou, mas porque o ruído interno diminuiu. A leitura se torna direta, a execução se torna natural. E o trader entende, finalmente, que o difícil nunca foi analisar o gráfico. O difícil sempre foi sustentar clareza quando tudo dentro pede reação. Para muitos traders, a identidade muda conforme a última semana. Uma sequência positiva cria sensação de competência. Uma sequência negativa gera dúvida profunda. O humor oscila junto com o extrato. A autoconfiança sobe e desce no mesmo ritmo do resultado financeiro. Esse padrão parece comum, mas ele é profundamente incoerente com a realidade do mercado. O mercado não se organiza em semanas boas ou ruins para validar quem você é. Ele se move por séries, probabilidades e variações que fogem ao controle individual. Quando o trader se define por recortes curtos de tempo, ele cria uma narrativa emocional que não corresponde ao funcionamento real do jogo. Uma semana não prova nada, nem para cima, nem para baixo. Ainda assim, muitos permitem que esses períodos ditem seu valor pessoal. Esse é o ponto onde a confusão se instala. O resultado passa a ser tratado como identidade. Ganhar vira sinal de estar no caminho certo. Perder vira prova de incapacidade. A mente entra em um ciclo de interpretação constante, tentando extrair significado pessoal de eventos que são estatísticos. O problema não é sentir. O problema é acreditar nessas conclusões. Separar identidade do resultado é o verdadeiro ponto de virada psicológico. Não significa ignorar perdas, nem minimizar erros. Significa entender que o resultado não é um espelho do seu valor. Ele é um reflexo da execução dentro de um ambiente incerto. Quando essa separação acontece, algo muda de forma silenciosa, porém profunda. O trader deixa de operar para provar algo. A necessidade de compensar desaparece. A pressa diminui. O foco retorna para o processo. O resultado passa a ser observado com mais distância. Não como ameaça, não como promessa, apenas como feedback. Essa mudança reduz drasticamente a carga emocional de cada trade. O desapego melhora a performance porque remove o peso extra que distorce decisões. Sem identidade envolvida, o stop é respeitado. O alvo não precisa ser antecipado. A entrada não precisa ser perfeita. O trader aceita a imperfeição natural do jogo e executa com mais consistência. A mente fica mais clara porque não está se defendendo o tempo todo. É comum pensar que o desapego reduz motivação. Na prática, acontece o oposto. A motivação deixa de ser emocional e passa a ser estrutural. O trader se compromete com o processo porque entende o jogo, não porque precisa de validação. A disciplina deixa de ser um esforço constante e passa a ser consequência de clareza. Quando a identidade sai do resultado, o mercado perde o poder de abalar. Sem esse poder, a tomada de decisão se estabiliza. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a performar melhor, não porque se importam menos, mas porque finalmente estão importando com a coisa certa. Tanto o estoicismo quanto a filosofia oriental partem de um mesmo ponto essencial. O sofrimento não nasce do evento. Ele nasce do julgamento que a mente faz do evento. O fato em si é neutro. O impacto emocional surge no instante em que a realidade é interpretada como boa ou ruim, justa ou injusta, favorável ou ameaçadora. Essa distinção muda completamente a forma de enxergar o mercado. Para o estoico, não são as coisas que perturbam o homem,
mas as opiniões que ele forma sobre elas. O mercado apenas se move. Um candle não carrega intenção. Um resultado negativo não possui maldade. Ainda assim, o trader sofre como se tivesse sido atacado, não pelo movimento do preço, mas pelo significado que atribui a ele. A perda vira fracasso. O erro vira incapacidade. O dia ruim vira prova de que algo está errado consigo. A filosofia oriental aponta na mesma direção. A dor surge quando há apego. Apego ao ganho. Apego à expectativa. Apego à imagem de controle. Quando a realidade não corresponde ao que a mente desejava, surge a fricção interna. O sofrimento é essa resistência silenciosa ao que aconteceu. No trading, isso se manifesta como raiva, frustração, ansiedade e necessidade de recuperar. O evento é neutro. A interpretação não é. Um stop é apenas um stop. Um trade negativo é apenas um trade negativo. O mercado não é contra, não é injusto, não envia mensagens pessoais. Ele não precisa ser combatido, ele precisa ser compreendido. Quando o trader julga o mercado como negativo, ele cria um inimigo imaginário. E ao fazer isso, entra em conflito constante. A mente cria a dor ao transformar um evento estatístico em um drama pessoal, ao confundir resultado com identidade, ao tratar variância como erro, ao esperar do mercado aquilo que ele nunca prometeu entregar: segurança emocional, previsibilidade, validação pessoal. Esse desalinhamento entre expectativa e realidade é a raiz do sofrimento. O estoico busca dominar seus julgamentos. O praticante oriental busca soltar o apego. No trading, ambos apontam para o mesmo lugar: neutralidade interna. Clareza. Aceitação do que é, não como resignação passiva, mas como lucidez. O trader que para de julgar o mercado passa a operar com menos carga emocional. Ele observa, executa, registra, segue. Quando o julgamento cai, a dor diminui. Quando a interpretação se torna mais limpa, o resultado perde o poder de ferir. O mercado continua o mesmo: volátil, incerto, impessoal. O que muda é a relação interna com ele. E é exatamente nesse ponto que a filosofia deixa de ser teoria e se transforma em vantagem prática. Porque quem não sofre com o evento também não reage a ele. E quem não reage opera com clareza. O trader inabalável não é aquele que nunca perde. Também não é aquele que vence sempre. Ele é aquele que não permite que o mercado defina quem ele é. Nem o lucro o eleva, nem a perda o diminui. Existe uma separação clara entre o que acontece na tela e o que permanece dentro dele. Nada externo o define. O resultado não entra na identidade. Um dia positivo não cria euforia. Um dia negativo não cria peso. O desempenho é avaliado com honestidade, mas sem julgamento pessoal. O trader observa, ajusta e segue. Não existe drama interno, existe responsabilidade serena. Essa estabilidade não surge do acaso. Ela é construída quando o trader deixa de buscar validação no mercado. Enquanto o lucro for usado como prova de valor, a mente continuará vulnerável. Enquanto a perda for interpretada como falha pessoal, a reação emocional seguirá presente. O trader inabalável rompe esse vínculo. Ele entende que o mercado não oferece identidade, apenas oferece feedback. Dentro do mercado, essa postura gera clareza. As decisões se tornam simples. A execução flui sem esforço excessivo. Não há necessidade de forçar entradas nem de evitar perdas. O plano é seguido porque faz sentido, não porque precisa salvar o dia. A mente permanece estável mesmo sob risco. O corpo não entra em estado de alerta constante. O trade acontece dentro de um espaço interno calmo. Fora do mercado, a mesma estabilidade permanece. O resultado do pregão não contamina o resto do dia. Não existe descarga emocional em pessoas próximas. Não existe ruminação mental após o fechamento. O trader não carrega o gráfico consigo. Ele encerra o dia com a mesma presença com que iniciou. O mercado ocupa seu lugar correto. Importante, mas não soberano.
Esse estado é frequentemente confundido com frieza. Na verdade, é plenitude. O trader inabalável não está vazio. Ele está inteiro. Existe confiança silenciosa. Existe aceitação do que não pode ser controlado. Existe comprometimento com o processo, sem apego ao desfecho imediato. Ele não precisa provar nada ao mercado. Por isso, opera com liberdade. A plenitude constante nasce quando o jogo interno está vencido, quando não há luta entre ego e resultado, quando o trader se reconhece como maior do que qualquer sequência de ganhos ou perdas. Nesse ponto, o mercado perde o poder de abalar. E quando o mercado não pode abalar, ele também não pode dominar. Esse é o verdadeiro trader ideal. Não o mais agressivo, não o mais técnico, mas o mais estável. Aquele que permanece de pé independentemente do que o preço faça, porque tudo o que realmente importa já está resolvido por dentro. A virada de chave acontece quando o trader para de lutar contra o mercado e passa a confiar no processo. Não é uma confiança ingênua, não é otimismo cego, é a aceitação profunda de que, fazendo o que precisa ser feito de forma consistente, o resultado inevitavelmente se organiza ao longo do tempo. Essa aceitação muda tudo. O peso sai das decisões individuais e retorna para onde sempre deveria ter estado, no conjunto. Acreditar que tudo dará certo não significa esperar que todos os trades sejam vencedores. Significa aceitar que perdas fazem parte do caminho e não ameaçam o destino final. Quando essa crença se instala, o medo perde força, a ansiedade diminui. O trader deixa de operar como quem precisa provar algo e passa a operar como quem confia na própria trajetória. A confiança no futuro nasce da clareza sobre o presente. O trader entende que não controla o próximo candle, mas controla a própria conduta. Controla o risco. Controla a execução. Controla a disciplina. Quando o foco está nesses elementos, o futuro deixa de ser fonte de tensão. Ele se torna uma consequência natural do comportamento atual. Mentalidade positiva, nesse contexto, não é pensamento mágico. É estratégia prática. Um estado interno positivo amplia a percepção, melhora o timing e reduz interferências emocionais. O trader enxerga o mercado com mais nitidez porque não está ocupado lutando internamente. A positividade não cria ganhos. Ela remove obstáculos invisíveis que impediam decisões limpas. Operar em tranquilidade não é operar sem intensidade, é operar sem conflito. A atenção está presente, o corpo está calmo, a mente está alinhada. O clique acontece no momento certo, sem hesitação e sem pressa. O resultado deixa de comandar o estado emocional. O estado emocional passa a sustentar a execução. Nesse ponto, surge a verdadeira liberdade psicológica no trading. O trader não é mais refém de dias bons ou ruins. Não carrega o mercado para fora da tela. Não mede o próprio valor por um extrato. Ele entende que o jogo real sempre foi interno. E ao vencê-lo, o externo perde o poder de desestabilizar. Essa é a virada final. Quando o trader aceita o fluxo, confia no processo e sustenta um estado mental estável, o mercado deixa de ser um campo de batalha. Ele se torna apenas um ambiente de expressão. E nesse estado, ganhar ou perder deixa de definir quem você é. Se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva no canal. Assim você poderá continuar absorvendo essa percepção elevada do mercado. Comente abaixo sobre os insights que teve. O problema não é sua estratégia, o problema é o seu psicológico. Não importa quão boa seja a sua análise, se você não for centrado e tranquilo, você nunca terá sucesso como trader. Vejo vocês no próximo vídeo.